E vamos para mais um vídeo de Pokémon Yellow. Dessa vez, nós temos que batalhar com alguns treinadores e ir até o Bill, onde ele vai nos dar o bilhete, a passagem do navio St. Anne. Como vocês podem ver, a gente tem o Pikachu, o Sentry, o Pidgeotto, o Butterfree, Clefable e um Bellsprout, que vai ser muito bom para essa rota que a gente vai usar. Beleza, aqui verificando o que a gente tem de item, dá pra ver que não temos nenhuma poção. Então a gente vai voltar lá pra baixo pra recuperar o HP dos nossos Pokémon, porque a gente tá meio ruinzinho, né? Deixa eu dar um pulinho aqui e logo a gente já volta. Ok, agora a gente tem esse treinador aqui, vamos ver o que ele precisa. Nossa, ele já vai desistir de treinar Pokémon. Opa, que é isso? Que é isso? Meu Deus, ele vai dar um Charmander pra gente. Isso é ótimo, porque a gente tem o Bellsprout, que é grama. A gente tem, na Clefable, a gente tem ataque de bolhas, que é tipo aquático. E agora a gente vai ter o Charmander. Isso é muito bom. E falar nisso, sendo bem sincera, eu nem lembrava que tinha um treinador aqui em cima que daria um Charmander pra gente. Agora vamos ver o que tem de item aqui. É uma TM45, eu dei uma olhada nela, mas não achei ela útil, não para o que a gente precisa fazer. Então a gente vai descer toda essa escada e vai lá onde a gente recupera, né, ali no Centro Pokémon, porque a gente vai lá nos computadores já, dá uma mexida na nossa equipe, né? Agora a gente tem o Charmander, a gente precisa recuperar esse Charmander, a gente precisa ter ele no time. Então a gente vai ligar aqui o PC e eu achei que não precisaria depositar antes de retirar, então a gente vai ter que depositar primeiro. E logo de cara eu já escolhi quem? O Sentry. O Sentry é o que menos precisamos no nosso time neste momento. Então tiramos o Sentry para finalmente colocar o Charmander. Eu ia botar outros Pokémon, mas daí no fim eu pensei, não, vamos deixar eles no time e beleza. Então, ó, Charmander é nível 10 e a gente vai dar um cortezinho para ir para as batalhas. Aqui, depois que a gente voltou para cima, a gente já vai começar com o primeiro treinador. Ele amarelou porque ele ia entrar na caverna e não teve coragem. Então vamos batalhar contra esse senhor e... Ué, os caras traduziram os nomes dos treinadores e simplesmente colocou nesse gordão aqui o nome de Lula. Daqui a pouco vai me aparecer aqui o Bolsonaro, mas tudo bem, né? Não vamos falar de política. Aqui eu usei o Chamas do Charmander, porque eu achei que poderia dar um efetivo, mas infelizmente quem levou o efetivo fomos nós. Então, eu tive a sábia decisão de trocar pelo Pidgeotto. Eu vou fazer o seguinte, essas batalhas aqui eu vou dar uma acelerada pra vocês verem, e a minha voz vai ficar, ó, silenciada, só pra vocês acompanhar toda essa trajetória de vitórias. Mentira, teve algumas vezes que eu tive que descer lá pra baixo pra recuperar a vida do Pokémon, porque a gente quase desviveu aqui várias vezes. Mentira, eu não vou deixar sem minha voz de fundo, não. Aqui, como vocês podem ver, eu usei o Pidgeotto para conseguir derrubar esse matchup. E, obviamente, ganhamos ali uma experiência com o Charmander e logo eu troquei pelo Bellsprout. Afinal, o Bellsprout leva muita vantagem sobre o tipo pedra. Então, obviamente, o nosso primeiro ataque, o Chicote de Vinha, iria dar uma baita de uma surra no Onix e no Geodude. Infelizmente, ele não dá super efetivo no Machop, porque ele não é tipo pedra, mas né? Ai, meu Pokémonzinho morreu. Faleceu. Agora vamos ficar aqui com o Pikachu, porque a gente precisa ganhar nível no Pikachu também. E vocês estão vendo aí, é um Bellsprout, né? Selvagem. Eu ainda tive esse azar de, infelizmente, ser derrotada por um Pokémon selvagem. Ok, vamos pro próximo treinador. Aqui eles nem criaram o nome, né? Vocês podem ver que eles colocaram ali um partido político num canto ali do personagem gordinho que virou Lula do nada. E os moleques ficaram moleque, nem pra criar nome ali eles quiseram fazer. Mas beleza, aqui o nosso Bellsprout ganhou uma experiência, aprendeu um novo ataque. E a gente vai continuar com o Pidgeotto para ir acabar ali com as chances de vitória do inimigo. Terminamos aqui com esse treinador e a gente já vai seguir pro próximo, que é esse moleque aqui. Que daí ele fala do barco St. Anne, que tá lá em vermelho, que a gente vai pegar depois. Aqui eu achei que eu poderia ter uma vantagem de tipagem, mas eu quase desvivi por conta desse ataque e confusão. Logo eu troquei pro Pidgeotto,
desculpa. Mas não adiantou muita coisa, 2 ataques também já me derrubou. Logo eu troquei pro Butterfree. Eu achei que a confusão do Butterfree ia dar uns dano grandinho, assim como o Slowpoke estava fazendo a gente tomar muito dano. Mas isso deve ter sido por diferença de nível. Afinal, ele estava 5 níveis a mais que a gente. E infelizmente também não conseguiu. Então só sobrou para Clefable. Tentei ali um ataque de água, mas eu esqueci que o Slowpoke também é aquático. Então ele não ia tomar dano com ataque de bolhas. Mas a gente conseguiu aí fazer a Clefable subir de nível, e a gente tem esse treinador aqui. Eu tava indo recuperar a vida no coisa lá, mas aí apareceu esse cara aqui com o Onix, que ainda deu sorte, porque a gente deu muito dano nele, simplesmente com um único ataque do Bellsprout. Muito obrigada por aparecer neste momento. E em vez de eu descer lá embaixo pra, pegar um pouco de cura, eu simplesmente fui teimosa e quis batalhar com essa menina aqui. Então, nosso Bellsprout tirou um pouco dano ali, com essas patadas do Nidoran. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu vencer ele. Eu achei que daria mais dano, mas infelizmente não foi o nosso dia. Então, eu botei o Clefable pra dar os pisão ali, pra ver se pelo menos a gente conseguia alguma coisa. Mas não conseguiu. E só me sobrou o Pikachu, cara. Então, a gente foi de choque do trovão até derrubar esse Nidoran macho. E por alguma sorte do mundo, a gente conseguiu sobreviver a esse último Pokémon que ela vai usar. Eu achei que não ia ter como a gente sobreviver, mas a gente sobreviveu. O cara sobreviveu muito bem, porque olha só. Olha o que sobrou de HP. Gente, eu sei que eu ia fazer isso aqui gravando como se fosse live, mas eu tive um problema na hora que eu tava gravando, que eu não pude fazer com som. Então, por isso que eu gravei primeiro e botei o áudio depois. Mas eu acho que tá legalzinho, assim, porque daí, a gente vai conversando aqui, igual, como se fosse uma live, só que o vídeo já tá gravado. Eu ia jogar o vídeo sem áudio, mas eu acho que não ia ficar tão legal quanto eu falando atrás, Então aqui a gente recuperou a vida dos nossos Pokémon e a gente literalmente voltou lá porque faltava, deixa eu ver, eu acho que faltava 3 ou 4 treinadores ainda pra gente batalhar. Voltando pro labirinto de arbustos, a gente vai dar continuidade a esses treinadores aqui. Quem será que vai aparecer aqui? O Lula de novo. Praticamente todo personagem gordo com tipo pedra virou Lula. E pra ajudar, os Pokémon, os níveis dos Pokémon de cada Lula é 13. Coincidência? Eu não sei. Se bem que eu não percebi se os outros também eram 13. Só percebi desse daqui, que é 13. Então, será que a gente vai encontrar ainda o Bolsonaro com nível 17? Era 17 o número dele, né? Não sei. Eu vou repetir. Eu não gosto de falar de política, mas infelizmente esse jogo não tá me deixando outra alternativa a não ser ficar falando sobre política como um meme. Então, por favor, não tomem partido do que eu tô falando. Tipo assim, eu estou fazendo uma piada com os nomes que usaram aqui no jogo. Então, eu estou falando como se fosse um meme. E não estou dizendo que eu sou de partido tal ou partido tal. Esse vídeo não é pra falar de política. Eu só estou fazendo uma piada. Porque eu sei que quem olhar o vídeo até aqui vai notar isso e provavelmente vai comentar sobre o personagem se chama Lula, os níveis dos Pokémon são 13, coincidência? Alguém vai comentar, com certeza vai. E aqui eu fiz uma burrice. Eu não dei o cut, e em vez de botar o personagem pra descer mais lá embaixo pra vir falar comigo, eu deixei muito perto, eu não consigo pegar aquele item que tá lá em cima. Agora a gente tem aqui Charmander versus Ekans. Então, eu usei ataque de cinzas nesse Pokémon, e eu devia... bom, se bem que ele sobreviveu, então tá tranquilo. Só que eu odeio esse ataque tapa, porque ele é muito... É como se fosse um looping. Aí demora muito tempo pra conseguir atacar esse Pokémon. É como se ele tivesse me paralisando. E, cara, que ódio que dá desse ataque. Mas a gente conseguiu derrotar essa Ekans. A gente conseguiu. Olha só no pisão, só chutando ela longe. Ali, ó. Usamos o ataque de água. Charmander foi pra nível 11.
Agora tem o Sentry, a gente vai continuar usando o Clefable, porque ela tem borbulhas, que é um ataque aquático. E olha só, a gente teve só 2 ataques e conseguiu derrubar o Sentry e fomos com o Clefairy para nível 12. Isso é ótimo. E assim, gente, o vídeo de hoje era para ser às 10 horas da manhã, mas eu tinha muita coisa para fazer durante a semana e acabei esquecendo de deixar gravado. Então, eu fiz aqui correndo para pelo menos soltar hoje, mesmo que seja de tarde, em vez de ser de manhã. E eu não sei, eu tô lançando os vídeos às 10 horas da manhã e eu não sei, não tá alcançando o pessoal. Eu não sei se é porque eu tinha parado de publicar os vídeos Tipo, eu perdi o padrão, eu não tava mais publicando tantos vídeos por semana naqueles horários. Eu postava conforme eu conseguia, então eu não sei se por ter perdido o padrão, se isso parou de fazer com que fosse entregue para vocês. Então, assim, eu tô voltando a postar nos dias fixos da semana. E os horários, eu pensei de ser às 10 ao invés de meio-dia. Mas, por ser um canal pequeno, eu acho que às 10 não tá alcançando todo mundo. Cara, e quem chegou até aqui, quem ouviu o que eu falei, comenta aí, deixa nos comentários o que vocês estão achando dessa série, se os dias tá bom pra vocês, que é segunda, quarta, sexta e nos sábados ou domingos, às vezes eu solto alguma coisa, pelo menos desde semana passada eu tô fazendo assim. E os vídeos eu tô lançando às 10 horas da manhã. Esses tempos atrás eu tentei lançar às 6 horas da tarde, mas não parecia estar sendo entregue também. Então, como eu disse, eu não sei se é porque eu saí do padrão, porque antes eu publicava todo dia, meio-dia. Quer dizer, todo dia não, mas no início do canal era todo dia. Então, quem puder aí comentar o que tá achando do canal, o que tá achando dos horários, comenta, vai ajudar muito. E aqui vocês podem ver que a gente chegou finalmente no Bill. E olha, nosso Pikachuzinho muito fofinho aqui, ó, só se perguntando o que tá acontecendo. Agora a gente vai vir no computador do Bill e vai fazer aquele negócio que ele pediu pra gente fazer, né? Acionar ali, clicar no botão pra que ele trocasse ali a roupa, né? Pra poder voltar ao normal. E é muito esquisito chegar numa casa de um NPC adulto e ele tá vestido de Pokémon. Tipo It, esperando pra roubar. Tá, sem comentários. Foi tipo Esquece que eu falei. Tá, beleza. Ele veio agradecer e ele nos deu o bilhete, né, pra ir pro barco do Setene, que tá lá em Vermilion, ou seja, na próxima cidade. Que daí a gente vai chegar em Vermilion no próximo vídeo. Hoje a gente só veio até aqui, né, pra finalizar e ganhar um pouco mais de XP. E tem aquele Charmander magnífico que a gente pegou. A gente tem que upar ele nesse caminho que a gente vai fazer até Vermelho. Então, olha só. A gente aqui andando e o Pikachuzinho só abanando a cauda. Beleza, aqui a gente vai só olhar aqui, não tem nenhum item, beleza? A gente vai voltar lá pra baixo, porque a gente precisa passar no Centro Pokémon. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, desculpa o atraso. Pelo menos tá saindo o vídeo hoje, mas desculpa o atraso. Eu vou vir... acho que daqui 2 semanas eu vou começar a postar uns vídeos, fora esse da gameplay de Pokémon Yellow, eu vou começar a postar uns Pokémon de arte. Começar a postar vídeo de arte. Eu vou ver se eu vou fazer seguindo o anime de Pokémon, né? Se eu vou fazer de Pokémon, ou se eu vou misturar personagens de Genshin, porque agora eu comecei a jogar Genshin Impact. E aí eu tava pensando em usar os personagens de Genshin Impact e fazer uma roupa diferente, tipo, mais tipo, que nem o que a gente usa hoje em dia, e fazer eles como treinadores Pokémon, talvez, né, não sei. E aí, conforme eu for fazendo a arte, a minha ideia é postar aqui no canal uma speed draw, speed paint, sabe? Então, curta, espero que tenham gostado, curtam, comenta, compartilha e se inscreve no canal, que isso vai ajudar muito nós a crescer. Bora 500 inscritos até o final do ano, ou mais, porque a gente tá quase na metade do ano, então
Eu tô vendo que tá devagar, mas a gente tá crescendo e tamo aí firme e forte. Bora rumo aos 500 inscritos até o final do ano. Bora monetizar até o final do ano. Conto com vocês. Partiu! E até o próximo vídeo.